Ok, já estamos em direto. Vamos ver se temos pessoas aqui a juntarem-se a nós. Deixa eu ver que horas são. Pois. Estamos na horinha. Ok, estou a ouvir. Oh, Magda, eu acho que estou a ouvir, pareceu-me ouvir com delay. Não está? Já tirei, experiências. Vou tentar partilhar. É a altura de fazer as experiências. Quando conseguir partilhar, depois diga-me que eu começo. Ok. Ok? Não ok, porque eu ainda não consegui, mas eu vou tentando. Já Vai está. tentando? Ok, então vou fazer aqui uma ligeira introdução para toda a gente que está aí em casa. Sejam bem-vindos a mais um direto do Aqui há Mães. Hoje vamos assinalar o Dia Mundial da Voz. A minha não está nada famosa, portanto, perdoem-me se eu começar aqui a tossir. A Magda começa a falar por cima para vocês não repararem, para disfarçar aqui a situação. Eu estou um bocadinho atrapalhada. Mas convidei a Magda Florencio, que é a nossa terapeuta da fala, a nossa especialista aqui do Aqui há Mães, para falarmos hoje um bocadinho deste dia que é tão especial para tanta gente e também para falarmos, claro, nos mais pequeninos. Magda, de que forma é que nós podemos fazer aqui um uso correto da nossa voz e ensinar os nossos filhos a proteger um bocadinho a voz deles? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Maria. É verdade, temos hoje um dia muito importante que é assinalado a nível mundial e a voz é realmente uma ferramenta muito importante, quer para os mais pequenos, mas também para a população em geral. E temos muita gente que faz uso da voz como uma ferramenta até de trabalho e por isso que depende muito do estado da voz. E por isso temos de cuidar dela, não é? Como cuidamos da nossa saúde, também temos de cuidar da nossa voz. Nós as duas utilizamos muito a voz como ferramenta de trabalho. E chegamos muitas vezes ao final da semana com a nossa voz não no seu melhor, não é? E agora... E vêm daí os copos de água para ajudar. É verdade, é preciso ter muito cuidado com a voz. É uma ferramenta muito sensível, envolve órgãos que são muito sensíveis e que estão em constante fricção e que facilmente são lesionados e criamos os nódulos vocais. Os ambientes ruidosos, os ambientes mais poluídos, acabam por prejudicar imenso a voz, obrigam-nos a fazer um esforço vocal muito grande, o uso contínuo da voz, a falta de descanso, que todos nós passamos por isso, tudo isso são fatores que contribuem para as lesões na voz. Atualmente temos ainda as máscaras que vieram aqui ainda dificultar um bocadinho mais em termos de projeção vocal e para quem trabalha, por exemplo, nos contextos educativos, é um problema muito grande porque já o esforço que tem de fazer para projetar a voz normalmente é muito grande, agora com aqui um obstrutor da projeção acaba por ser ainda maior e daí que tenhamos de ser ainda mais cuidados. Primeiro cuidado básico, a hidratação, beber muita água, estar sempre com a aguinha ao lado e ir bebendo ao longo do dia, porque isso ajuda logo muito a que as pregas vocais, que são as responsáveis pela nossa voz, estejam hidratadas e estejam saudáveis. Magda, e quem está a falar dos adultos está a falar das crianças. Das crianças também, sim. Já vamos falar aqui um bocadinho das crianças, porque os problemas de voz, ao contrário do que se calhar muita gente pensa, não surgem só nos adultos. Nós temos muitas crianças com o que nós chamamos as disfonias infantis, maioritariamente nos rapazes, e quem é mãe de rapazes sabe que eles normalmente andam sempre aos gritos, é o futebol, é os contactos com os amigos, e eles não sabem falar baixinho, é tudo ali uns decibéis acima da média, não é? E acabam por fazer muitas vezes nódulos vocais. Nas crianças passa muitas vezes despercebido, porque eles estão roucos, mas nós também ainda não temos muita noção de como é que é a voz deles. Quando nós estamos roucos, nós percebemos logo. Nas crianças passa um bocadinho mais despercebido, mas a verdade é que temos cada vez mais crianças com nódulos nas pregas vocais, que ficam com uma rouquidão e que, se não forem tratados, podem levar para problemas mais graves. E a hidratação nas crianças também é fundamental. Claro que evitar... Vamos tentar, meninos, falar mais baixo. Daqui a um bocado já somos nós que estamos a falar mais alto e lá vão as nossas cordas em vez das deles. É verdade, é um ciclo, porque eles falam muito alto e nas escolas eles falam muito alto, os professores, os auxiliares acabam por falar por cima deles
e muitas vezes também encontrar aqui estratégias, se calhar mais os gestos, mais tentar sensibilizar as crianças são muito receptivas a serem sensibilizadas, as ações de sensibilização nas escolas para estas questões vocais e outras, mas agora focando aqui na voz, são fundamentais, eles conseguem perceber, criar uns calendários com a água, criar os momentos de beber água, criar alguns gestos-chave, alguns sinais-chave para quando estão a elevar o tom de voz, para também não termos de elevar a nossa e ser aqui aquele ciclo, porque realmente uma das coisas que nós dizemos muitas vezes é devemos evitar locais ruidosos. Como? É impossível, não é? Não vamos tirar as crianças da escola nem vamos deixar de trabalhar. Portanto, é ter aqui alguns cuidados. E depois No também fundo, há... não é igual as crianças deixar de ser crianças, não é? Temos é que arranjar aqui umas estratégias de vez em quando para acalmá-los. Então, os nossos mini jogadores de futebol que gritam para passar a bola e que é muito complicado, não é? Agora, tentar aqui os adultos mediar esta situação e tentar arranjar estratégias criativas que permitam que eles continuem a ser crianças, mas que tenham algum cuidado com a voz. Eu acho que as ações provavelmente, ao Magda, as escolas até que tenham aulas de música, estou eu aqui a imaginar, que lhes deve fazer bem, porque devem ser transmitidos alguns destes ensinamentos, não? Não sei se na prática serão passadas, porque eu penso que a música nas escolas ainda é muito dirigida para a questão mais instrumento. Instrumento não, a voz é um instrumento, mas instrumentos musicais mais físicos, mas que seria, por exemplo, interessante incluir, e deixamos aqui o desafio também às escolas de introduzirem ou na expressão musical ou outras áreas que eles consigam esta questão da sensibilização para vários temas, nomeadamente para a voz. E as crianças, nas aulas de música também podemos cantar, não é? Ao cantar. Sim. E podia ser um bom meio para chegar a esse fim, sem dúvida, sim. Oh, Magda, e quando nós falamos agora aqui de vamos aqui ao início da coisa, que é o desenvolvimento da fala, agora ir mesmo aí bater na sua área, o desenvolvimento normal da fala de uma criança. Vamos falar aqui nas várias etapas que existem, tentar explicar bem lá em casa, para as pessoas estarem atentas. Claro que sim. Nós, quando falamos em fala, temos sempre de ir um bocadinho mais atrás, porque antes das crianças falarem, elas já comunicam e nós já comunicamos com elas. E comunicação anda sempre de mãos dadas com linguagem, porque para desenvolver fala também é preciso aqui algumas competências linguísticas. E a comunicação e linguagem começam a desenvolver-se muito, muito cedo. A audição, quando as crianças ainda estão na barriga das mães, já está numa fase final da gravidez desenvolvida, portanto elas já ouvem e já aí estão a receber estímulos do exterior. Portanto, aí começa o desenvolvimento. E depois, quando nascem, a parte comunicativa, quer com a mãe, como com os familiares mais próximos, começa logo a desenvolver. E comunicação e linguagem são a base de tudo. Para mim é impossível falar de fala sem falar de comunicação e de linguagem. E que começa desde o nascimento, ou até antes do nascimento, com o contacto com a mãe, a interação, as brincadeiras, os mimos, a própria vinculação que criam com os adultos de referência, aí começam a desenvolver-se as bases da fala. Quando é que surgem os primeiros sons? Quando é Maria? A Maria que é mãe, não é? Quando é que foi o primeiro som dos seus bebés? Eu sei lá bem, já nem me lembro, eles já são tão crescidos. O primeirinho de todos. Todos choraram ao nascer. Foi quando nasceu. Pronto, começa o desenvolvimento dos sons, não é? E as mães sabem disto, a menos que haja ali alguma coisa que corra menos bem, mas começa aí. O choro é um som. Como é que a Maria, como mãe, sabe que sabia que os seus bebés, já não são bebés, que os seus bebés tinham fome? Porque choravam. Ui! Como é que sabia que tinham cólicas? Porque eles reagiam, eles faziam sons. E as mães até dizem que conseguem distinguir os diferentes choros da criança. Portanto, o choro acaba por ser o primeiro meio de comunicação que os bebés têm para expressar aquilo que estão a sentir. Claro que são as necessidades básicas, não é? A dor, a fome, o mal-estar, mas depois também começam já muito cedo com aqueles sons de interação, quando a mamãe está a amamentar, eles começam com aqueles ruidinhos simpáticos, não é? Que a mãe fala, estás a falar comigo, começa tudo aí, tudo a partir do nascimento começa a desenvolver. E a partir daí é importante estarmos logo alerta na estimulação que demos, o tipo de interações que promovemos, porque começa tudo com o nascimento. Quando nós partimos logo para aquela questão que toda a gente fala de um andante, dois falante,
Olha, fala-me aqui um bocadinho deste assunto. Só fazendo aqui a continuidade depois dos sons, nós com o desenvolvimento nos 3, 4, 5, 6 meses, os bebés começam a repetir pequenas sílabas consoante as posições em que estão. Os sons mais à frente, os ma, pa, ba, quando são mais pequeninos, e depois mais crescidos, quando passam à postura de sentados, começam a ter sons mais posteriores. Isto nada é por acaso, não é? Porque se eles vão para trás, a língua cai, e se a língua cai, começam a conseguir fazer os cacás, gagás, os sons mais posteriores. Essa questão do um andante, dois falante, nós já falámos sobre isto aqui nos vídeos, e o que eu considero, para não dizer que está errado, porque não está, porque nós consideramos que aos 2 meses as crianças têm de ser falantes. O que é que significa? Que aos 2 meses já têm de falar. Falar é só uma palavra? Não. Portanto, para eles falarem aos 2 anos, há um conjunto de aquisições que eles têm que ter até lá, não é? Porque aos 2 anos eles já têm, com 18 meses, com 1 ano e meio, eles já conseguem dizer uma média de 100 palavras, segundo o que nos diz a literatura. 100 palavras não é uma, não são 2 nem são 3. Essas aí terão de começar. 100 palavras já são muitas. Essas têm de começar antes dos 18 meses, porque eles não passam, falando de um desenvolvimento normativo, não passam do dizer 0 palavras para de repente dizem 100. Não é? Portanto, as coisas começam-se a desenvolver aos 6 meses, aos 4 meses, com aqueles sons repetitivos, e nós até brincamos muitas vezes quando eles começam com mamá, dizemos que é mamã, quando começam com o papapá, dizemos que é papa. Magda, e se esses sons não existem, não estão a surgir? Aí já vamos entrar no campo dos sinais de alerta. Se as crianças até aos 12 meses não produzirem nenhum tipo de som, além do choro, já nos faz pensar que alguma coisa pode não estar bem. E pensando que alguma coisa pode não estar bem, é importante perceber o que é que pode não estar bem. E aí consultar logo algum especialista que consiga detectar se está ou não está. E é uma coisa que também, em relação aos sinais de alerta, há vários, logo em termos de interação, o contacto ocular com a mãe, as brincadeiras que eles já fazem até aos 12 meses, há um conjunto, a repetição, nós pedimos para repetir alguns sons e os bebés muito pequeninos já conseguem reproduzir, até gestos, deitamos a língua de fora, eles deitam a língua de fora, fazemos os sorrisos, eles fazem os sorrisos. Nós na terapia da fala, nós pensamos que terapia da fala é fala, não se faz mais nada, vai-se para lá e fala-se, não é? Mas não se vai para lá sempre falar, há outras coisas que são feitas. Isso a primeira falha começa com o nome da profissão, que já foi uma grande... Vamos ter que mudar isto. É redutor, não é? Terapeutas da comunicação seria muito mais abrangente e dizia muito mais daquilo que nós fazemos, porque realmente a fala é um pontinho, é uma gota no oceano do que é a terapia da fala. Não vamos entrar hoje por aqui, porque não é o objetivo, mas efetivamente a fala é uma gota no oceano e há imensas áreas de intervenção que nós temos que nem sequer envolvem a fala, por isso o nosso nome castra-nos logo ali um bocadinho e põe-nos aqui só como fala, mas também para haver fala é preciso haver as bases, e as bases começam antes, e muitas vezes o consultar especialistas nesta área é importante até como prevenção, porque nós vamos ao médico mesmo que os nossos bebés não estejam doentes, mas nunca pensamos ir ao terapeuta da fala antes da idade em que é suposto eles já falarem. Mas depois aí já faltam todos os outros sinais que eles nos deram que não tinham e que nós vamos ter de os trabalhar mais. Nós achamos que isto é tudo muito inato, não é? Nós achamos que ele vai começar a falar quando ele tiver que falar, não é? Porque normalmente é assim que acontece. Normalmente é assim que acontece. Talvez por isso as pessoas não procurem, não é? Não procurem uma consulta com o terapeuta da fala, porque... falar é normal, vai acontecer. Vai acontecer e não é normal, uma criança com 6 meses não fala, não é normal falar, portanto, porque é que eu vou consultar um terapeuta da fala se não é suposto nesta fase o meu filho falar? Agora, a diferença é que quando nos aparecem muito pequeninos, e felizmente cada vez nos aparecem mais pequeninos, se calhar nem é preciso intervenção, porque nós demos as dicas certas aos pais e às vezes uma pequenina mudança naquilo que os pais estão a fazer, e os pais não nascem ensinados, é inato, há uma intuição muito grande, as mães fazem as coisas sempre muito bem, mas há bebés, os bebés são todos diferentes e há bebés que precisam ali só de uma coisinha diferente, só daquela estratégia que se começarmos a utilizar, ele nem vai precisar de intervenção. Não, por vezes vocês têm estratégias muito simples, mas que nós não nos ocorreria, portanto é ótimo irmos ter convosco uma consulta, eu falo
porque também tenho consultas com alguém, não é? Que por acaso eu conheço muito bem, que se chama Magda, e portanto aprendi imensas estratégias também com a Magda, como poderia ter aprendido com outra colega. Porque realmente a terapia da fala ensina-nos muitas coisas e muitas são básicas, só que nós não sabemos. Então, muitas vezes, Maria, é fazer o que já fazem, mas aplicá-lo na altura certa. Muitas vezes nós não ensinamos nada de novo, é só, como é que faz nesta situação? Assim, então experimento fazer o mesmo nesta. E agora faço isto nesta, nesta e nesta. E nem precisam de nós com uma intervenção direta. É só aquilo. Lá está, é como quando vamos ao médico e o médico nos diz, olha, é só vigiar. Vá medindo a temperatura. É a mesma coisa. Mas eu sinto que cada vez mais pais estão à procura da terapia da fala. E sinto que há alguma abertura também a nível de, principalmente de colégios, não é? Já para terem esta associação a terapeutas da fala, não é, Magda? Sim, já se fazem rastreios cada vez mais precoces. Mesmo os corpos clínicos dos hospitais estão cada vez mais receptivos a estas áreas e a estas técnicas mais específicas e cada vez há mais encaminhamentos precoces e isso ajuda imenso, imenso. Eu costumo dizer que uma intervenção precoce evita uma intervenção intensiva futura. E se calhar até evita uma intervenção, muitas vezes. E evita-nos depois problemas que podem ser mais graves, não é? Porque se tivermos uma criança... assim, mal não lhes faz, quer dizer, nunca. Não se perde nada em apostar, não é? É verdade, é verdade. Mas mesmo em termos de investimento, não é? E estamos aqui a falar de áreas que sabemos que são maioritariamente no setor privado, que o setor público ainda não dá uma resposta que consiga abranger todos, muito menos na área da prevenção, não é? Porque estão cheios com as respostas que têm de dar mais urgentes, mas que é um investimento que a longo prazo terá de ser maior do que uma consulta rotineira em que se possa perceber o que é que podemos adaptar, o que é que podemos mudar no nosso contexto, o que é que podemos fazer de diferente, ou não, está tudo bem, estão a fazer tudo bem, vão tranquilos, que isto vai surgir e pronto, e ver aqui os terapeutas como uns aliados neste processo de desenvolvimento acaba por ser muitas vezes um calmante para os pais, não é? Oh, Magda, então assim de uma forma muito objetiva e muito direta, quais seriam então os principais sinais de alarme no desenvolvimento da fala ou não desenvolvimento correto da fala? Então, pensando numa criança, vamos fazer aqui por aqui um patamar que é, normalmente com um ano as crianças dizem as primeiras palavras, a partir do ano de idade, podem dizer antes, podem dizer um bocadinho depois, mas ali por volta de um ano dizem as primeiras palavras. Antes disso, o que é que temos? Contacto ocular, a interação, a repetição, todas as dinâmicas que fazem com os pais ou com os irmãos, os sons que vão desenvolvendo, as repetições silábicas que vão fazendo, tudo isso já são sinais de alerta. É importante, muito importante ter em conta as questões auditivas, fazer os rastreios auditivos, perceber se há ali coisas que poderão estar a influenciar a fala. Depois, mais tarde, também com 18 meses já é suposto as crianças construírem pequenas frases, juntarem pequenas palavras, mamã, popó, mano, papá, juntarem palavras para conseguirem transmitir uma mensagem. Se isto não estiver a acontecer por alguma razão, é importante tentarmos desmistificar o que é que está aqui a acontecer. Perceber como é que podem ser várias as causas, podem ser várias as causas? Muitas. E nós com menos de um ano de idade conseguimos logo perceber ali sinais de alerta até para patologias mais graves do que um atraso de fala. E que também lá está, com uma intervenção ou com uma adaptação de estratégias atempada, há patologias que vão ser o que são, mas que poderão minimizar os riscos. Quanto mais cedo forem, nós temos a intervenção das falsas, não é? Oh, Magda, está aqui, eu deixei esta pergunta aqui no ar, tem um bocadinho a ver com o que estava a falar há bocado, do tal rastreio, e a Ana está a perguntar se será por sugestão da pediatra ou da escola. Bem, eu penso que também por este direto já possa ser por sugestão até dos pais, já estarem mais atentos, não é? Sim, os pais podem estar atentos, a verdade é que a primeira instância é sempre as escolas e os médicos. Há cada vez mais escolas e cada vez mais médicos sensibilizados para esta área, mas também não posso mentir que ainda ouço muitas vezes em consulta, ele tem 3 anos, ainda é pequenino, não fala, mas ainda é pequenino. E nós estamos a falar aqui, eu ainda nem cheguei aos 3 anos, isto são tudo sinais que vêm antes dos 3 anos. E muitas vezes, e os pediatras fazem
um excelente trabalho, mas muitas vezes em consulta também só conseguem ver as coisas básicas, não é? A saúde, a doença, o estar no percentil, não estar no percentil. E quando há casos mais delicados, era importante, o ideal até era as equipas serem, haver avaliações em arena, conseguirem estar os profissionais todos e discutirem. Agora, deve partir das escolas, deve partir dos médicos, mas também pode partir dos próprios pais. Essa iniciativa, estão com dúvidas, o médico não encaminhou, mas mesmo assim continuam com dúvidas. Porque no fundo nós vamos bater sempre naquela mesma questão, que é, há comparações entre o filho, o meu filho e o filho da outra pessoa, e se algumas comparações não têm rigorosamente nada a ver e não devem existir, outras se calhar não devem ser assim tão desvalorizadas. E se tivermos alguém a dar-nos uma opinião sobre aquilo que é o nosso filho, ver o nosso filho sem ser em comparação com outros filhos, mas com aquilo que é suposto haver naquela idade e de acordo com as características daquela família, as individualidades, as crianças são todas diferentes. E isto, nós estamos sempre a dizer as mesmas coisas, cada caso é um caso, as crianças são diferentes. Muitas vezes também fazem a perguntar: olha, o meu filho tem Mas não 3 anos deixa e de não ser verdade, fala, é é verdade. normal. Eu não sei se é normal, normal aos 3 anos não falar não é normal, ok? De maneira Tem que nenhuma. haver uma investigação. Tem que haver uma Alguma coisa tem de haver. É preciso fazer antes um rastreio auditivo? Vamos para o otorrino fazer um rastreio auditivo. É preciso ver como é que está a interação da criança na escola, em que situações é que não fala, o que é que está a acontecer. Tem irmãos, não tem irmãos? Isto dos irmãos também mexe aqui muito com as dinâmicas. Cada família deve ser avaliada individualmente, de E como acordo com está as a comunicação no seu todo, não é? Como a Magda explicava há claro, bocado, também é claro, é fundamental. diferente nós termos uma família de um filho único, de uma família com 2 filhos, de uma família com 3 filhos. E nenhuma é pior que a outra. Nenhuma é pior que a outra, nem melhor. São diferentes, têm características diferentes. Um filho mais novo é diferente de um filho mais velho. E tanto pode ser, começa a falar mais tarde, porque até nós sabemos que as mães, o primeiro cresce muito rápido, por norma, e as mães são muito preocupadas sempre em que tem de andar, tem de falar, tem de fazer, tem de acontecer. E estão ali quase com as guidelines, cheque, já tem, já tem. E de repente ele já tem 6 anos. E de repente passou a fase do colo, e de repente já estão quase na adolescência. E depois vem mais novo. Então, mais novo, calma. Mais novo, já vamos fazer que devagarinho. Não fala, ó que fofo, não fala. Fala a bebê, pronto, ele é o bebê, é o mais pequenino. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Mas é o que eu chamo do síndrome do irmão mais novo. E muitas Olha, e vezes. por falarem mais novo e pequenino e coitadinhos, está aqui uma mãe muito preocupada. Eu já estou a ver que aí a Eu Ana, tenho que ler os comentários, Maria, tenho que fazer aí a ponte. a Magda vai ter que ler este, que é: vou já pedir opinião. O meu filho de 5 anos na pré mantém ainda a linguagem infantil, nomeadamente os R's e os L's. Os E ele R's. diz: professora, quer o favor? Perguntei à professora que me sugeriu um rastreio. Não sei se é normal, se posso insistir em casa para treinar corretamente. Não sei se quer responder, Magda. Ora, com 5 anos, a maioria dos sons já estão adquiridos, embora o Liure seja um dos sons mais difíceis. O Ure pode demorar um bocadinho mais. Depois aqui os estudos são sempre um bocadinho controversos. Nós até já fizemos algumas coisas, algumas tabelas para orientar aqui os pais e que estão disponíveis na página até do Aqui há Mães que podem consultar e que tem lá, mas aquela informação vale o que vale. São indicadores, são indicadores. E muitas vezes há vários tipos de indicadores, há vários indicadores que não são para o português europeu, portanto não temos nada que nos diga, aos 5 anos ele já tem que dizer. No entanto, o R é um som que ainda pode estar em aquisição, o L poderia já estar adquirido com 5 anos. Nessa situação é aquela situação de que o rastreio é sempre a melhor solução. Até para perceber como é que está outra área muito importante, que é a consciência dos sons. Ele não diz porque em termos motores não consegue dizer, ou será que a consciência daquele som não está a ser adquirida da melhor forma? Isso depois pode ter implicações. Aqui surge-nos outra pergunta, que é: no caso de suspeita de atraso na fala, qual o primeiro rastreio a fazer? Terapia da fala ou ir ao otorrino? No caso de atraso da fala, terapia da fala, porque depois pode fazer o encaminhamento, se for para o otorrino, se for para o pediatra de desenvolvimento. Nós vemos muitos encaminhamentos dos médicos pós-técnicos. Não é a minha realidade com as equipas que eu trabalho, mas há muito encaminhamento contrário. Tem um problema na fala, vem ao terapeuta da fala, mas eu não sei qual é a base daquele problema. Portanto, será que é melhor ir ao otorrino porque desconfio ali de uma questão mais auditiva? Ou
Há mais qualquer coisa, então, a pediatria de desenvolvimento, mais tarde a pedopsiquiatria, a neuropediatria. Portanto, os terapeutas também têm aqui competências para fazer os encaminhamentos depois para as áreas médicas, mais adequadas a cada situação em função daquele problema de fala. Porque os problemas vai ser uma equipa multidisciplinar que se calhar também vai avaliar, consoante o caso, não é? É sempre. Ou então se é só ali uma questão mais motora que nós até conseguimos perceber que resolve logo e que é só dar ali umas dicas ou uma intervenção mais curtinha, ou até algumas estratégias para os pais. Por exemplo, neste caso do menino, eu não fazemos aqui consultas online sem conseguir conhecer as pessoas, não é isso, mas uma criança de 5 anos que não diz o le e o re, o que é que nós podemos aqui desconfiar? Não diz nunca, diz algumas vezes, dizem algumas palavras e não diz outras, só não dizem discurso espontâneo, tem a competência de colocar a língua no sítio certo para conseguir produzir aquele som. Se nós lhe dissermos direitinho, ele consegue repetir, mas não consegue generalizar, e tudo isto nos vai dando aqui linhas de o que é que será. É uma questão mais motora, é uma questão mais de consciência fonológica, poderá ter aqui uma questão auditiva associada à partida, são só esses 2 sons, não é? Porque todos os outros teriam de estar para trás mais alterados. E quando falamos em questões auditivas, também é outra coisa que podemos falar. Muitas vezes não é ter déficit auditivo. Até porque as crianças, se muito pequeninas, passaram por episódios de amigdalites, de obstruções nasais, quando nós estamos obstruídos, a nossa audição não está a 100%. Embora nós não tenhamos perda auditiva. E se formos fazer um audiograma, vai dar normal, se nós não estivermos entupidos. Mas quando as crianças estão obstruídas, não estão a ouvir isso. Todos nós temos a experiência, quando estamos constipados, ouvimos mal, não é? Portanto, reparem, em termos de desenvolvimento, estão a perder ali informação que não estão a ouvir tão bem quanto estavam a ouvir. E depois passa. Mas depois na semana seguinte voltam a estar, já perderam mais um bocadinho. E isto pode ter consequências, e pode ter consequências na fala, mas até podem falar depois muito bem, mas podem não ter consciência dos sons. E aqui entra a fonologia, não é? Que a Magda vai explicar bem esta palavra difícil da fonologia. O que é a fonologia? Há muitos pais que já ouvem falar nisto, porque felizmente também cada vez há mais programas já de estimulação das competências fonológicas. A fonologia é a consciência dos sons. Eu ouço o som, eu consigo ouvir aquele som, não há nada em termos orgânicos que não me permita ouvir o som, mas no meu cérebro não está organizado a ser conhecido como aquele som. Por exemplo, o le. Eu consigo ouvir perfeitamente as palavras que têm le e não tenho nenhuma perda auditiva que não me permita ouvi-lo. Mas o le, no meu cérebro, é processado como um r, ou como um lhe, ou não é processado. E como é que a terapeuta dá a volta a isto? Isto deve ser complicadíssimo. Não, depende dos casos. Para mim era, de certeza. E depende das idades em que nos surgem. É trabalhar a consciência do som, fazer muita invasão de som, o que nós chamamos de bombardeamento, fazer a divisão pelas sílabas, que é são outras áreas da fonologia. A fonologia não é só o som isolado. Começamos com a divisão silábica, as rimas, a manipulação dos sons. Por exemplo, se temos a palavra mala, se trocarmos as 2 sílabas, que palavra é que vamos criar? Tudo isto faz parte da fonologia. É aqui uma manipulação, uma reflexão sobre os sons da língua. Nós ouvimos-los, mas podemos não os processar corretamente, ou não os ter corretamente organizados em caixinhas. E depois também surgem muitos meninos, quando têm alterações fonológicas, e agora já explicámos aqui o termo. Agora já sabemos o que é. São aqueles que, eles até dizem todos os sons, mas nunca acertam nas palavras em que têm de os dizer. Então é ali uma confusão que não se percebe nada, embora se nós passarmos um teste de articulação de sons, eles em algum sítio eles vão lá estar, ou todos ou alguns, mas que mesmo assim trocam tudo. E quando trocam tudo, chama-nos logo o alerta, isto só pode ser fonológico, e chamam-se mesmo os processos fonológicos, que fazem parte do desenvolvimento normativo, e são normais até determinada idade. Magda, e o papel dos educadores também faz a sua diferença? Completamente. A fonologia é uma área que começa a desenvolver-se assim, a reflexão consciente sobre os sons, sobre as sílabas, sobre os sons, começa por volta dos 3 anos de idade.
Não é nessa idade que começa a ser estimulada nas escolas. Por norma da experiência que vamos tendo, já começa em algumas escolas, mas é mais tarde. Mas no pré-escolar, nos 5 anos, nas salas de 5 anos, já fazem a divisão silábica, o encontrar as rimas, qual é que começa pelo mesmo som. Tudo isso é fonologia. Tudo isso é fonologia. E porquê é que é tão importante trabalhar isto? Porque é a base da Porque a leitura. seguir, primeiro porque as crianças têm que saber, não é? E depois porque vem aí uma coisa, um bicho de 7 cabeças, que é o ensino básico, não é? A seguir vem a nossa antiga primária. E como é que tem que estar a linguagem, ou como é que tem que estar a fala nessa altura? Eles já têm que ter as competências todas adquiridas? Têm tempo para ainda conseguir treinar letras? Explique-me lá aqui um bocadinho. As letras aparecem no primeiro ciclo. Agora, haja muitos programas de pré-escolar que já as introduzam, as letras são aprendidas no primeiro ciclo. Não quer dizer que as crianças não tenham competências antes. Agora, é importante que tenham consciência dos sons, porque são os sons que elas vão associar às letras. Era aí que eu queria dizer, era sons. Exato, mas muitas vezes associamos, pronto, é normal ouvirmos as letras para os sons, são coisas diferentes. Agora, Sim. em relação à fala, à linguagem, já tem de haver. A linguagem não está completamente desenvolvida aos 6 anos de idade, continua a desenvolver-se pela vida fora. A fala, há sons que podem não estar ainda a 100%, como por exemplo o ure, há muitas crianças que ainda não têm ure, depois aí já vai depender um bocadinho da decisão de cada um. Eu acho que o ideal é entrarem na escola já com os sons todos da fala adquiridos, quer em termos expressivos, acima de tudo com a consciência deles. Se eles ainda não disserem o ure totalmente perfeito, mas têm plena consciência, quando mostramos a palavrinha aranha, dividimos aranha, tem 3 sílabas, em qual das sílabas é que tu ouves o ure, o som da vassoura, onde é que está? Vamos pintar a sílaba do ure, e está ali. Esta palavra tem ure ou não tem ure? Estas palavras são iguais ou são diferentes? Porque para muitas crianças, mala e maia é igual. Porque o processamento que tem do L é igual ao processamento que tem de um I. Então para eles é igual. E depois como é que eles conseguem escrever um L no sítio em que eles até nem ouvem um L? Não é não ouvem, não processam aquela informação como um L. Não processam aquela... ouvem. Mas no cérebro deles é um I. Então vamos escrever um I. Isto pode trazer enormes dificuldades na aprendizagem. Muitas. Na escrita, na leitura, na compreensão. E depois, reparem uma coisa, fala é um processo complicado, não é fácil falar, não é fácil, envolve, apesar de parecer super fácil, porque a maioria das crianças, felizmente, adquire de uma forma rápida e sem intervenções. Mas não é, envolve uma série de órgãos, uma série de competências que nós temos de ter, comunicativas, linguísticas, orgânicas, físicas, motoras, muito grande. Portanto, até conseguem falar. E depois vem a leitura escrita, que não é fácil. E depois vem outra coisa, na língua portuguesa, que são os casos de leitura. Porque um som pode ter várias letras associadas. Mas se eu nem consigo processar aquele som direito, como é que eu vou conseguir associar a uma letra? Por exemplo, o som S, nós associamos ao som da cobrinha. Como é que se escreve um S? Pode escrever com um S, em sapo. Pode se escrever com 2 S. Pode se escrever com C de cedilha. Ou com C de cão se vier ao pé de um E e de um I. Se eu não tiver este som bem assimilado na minha cabeça, como é que eu ainda vou conseguir fazer esta separação toda? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Magda, isto deve ser um caos para os disléxicos. Quando é que nós conseguimos identificar uma criança disléxica? Uma criança, dislexia é uma dificuldade na leitura. Portanto, um diagnóstico, uma dificuldade da leitura, um diagnóstico fechado, só pode surgir. Não podemos, nenhuma criança é disléxica aos 3 anos. Porque nenhuma criança é suposto saber ler aos 3 anos. Temos os que sabem ler por outras questões. Também não vamos entrar por aí. Mas com 3 anos não é suposto uma criança ler, portanto não vamos avaliar com dislexia, nem com 3, nem com 4, nem com 5, nem no primeiro ano. Os diagnósticos de dislexia só são feitos a partir do 2º ano. No entanto, há sinais anteriores que nós já podemos detectar que poderá vir a ter dificuldades no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E a dificuldade em dividir as palavras em sílabas, a dificuldade em encontrar palavras que começam pelo mesmo som, que acabam no mesmo som, na mesma sílaba, de detectar, discriminar se duas palavras são iguais ou diferentes. É que depois também há outra coisa que é difícil, é que há sons, por exemplo, um P e um B, são iguais. Qual é a única alteração? Um treme, outro não treme, porque um é vozeado, o outro não é vozeado.
porque eles em termos de produção são exatamente iguais, mas um treme ou não treme. E esta discriminação, ou seja, um pato ou um bato, é muito fácil de ser confundido. Há umas experiências giras com, até se nós taparmos vários estímulos, taparmos a boca e eu disser pato, bato, para quem está a ver, e agora com os online nós temos muito essa questão, pode ser facilmente confundido, até por nós adultos. Até por nós, exatamente. Podemos ver a boca da pessoa, pode ser confundido, porque são sons muito parecidos, mas que são associados a duas letras diferentes. Então a consciência desses sons tem de estar muito bem assimilada, para se conseguir depois ter um processo de aprendizagem mais fácil. Dentro do não fácil que é, não é? Porque depois, os casos ortográficos, e que já não é da área de intervenção do terapeuta da fala, essa questão do som ser associado a várias letras diferentes, isso já são os erros mais ortográficos e que os professores têm outras ferramentas para conseguir intervir, mas temos crianças a dar erros deste tipo até bastante tarde. Agora, também é importante perceber depois no nível escolar o tipo de erros que dão. Porque também sabemos que há percentagens de erros fonológicos destas, por exemplo, um F com um V, e eu ouço muitas vezes, o FV é uma troca normal. Não é uma troca normal, não é um erro ortográfico, são dois daqueles sons que só se distinguem por um traço. Temos de perceber se a criança os distingue bem, se os discrimina bem, se tem uma boa percepção desses sons, porque não é um erro ortográfico à partida. Mas como já há tantas crianças a dar esse erro, é normal. Calma, há erros que são normais para determinada idade, há outros que não são assim tão normais quanto isso. E todos os que são por estes traços distintivos pequeninos, temos de perceber se não terão aqui uma base fonológica. Se a nível fonológico estiver tudo bem, então se calhar é só uma associação do som à letra, é uma questão de treino, tem de se ver. Então, se calhar o que aconselho é mesmo começarem os pais a estar atentos em casa, fazer um ou outro exercício, entre aspas, ir percebendo como é que está este desenvolvimento da fala, não é? Sim, quando surgir ali qualquer coisa, não sei se isto é normal, então vamos perguntar. Um exercício simples que até podem fazer com crianças mais pequeninas, e vou usar aqui um som que é uma preocupação, o UR, que já foi falado aqui, que é uma preocupação de muitos pais. Uma criança que deveria dizer prato, ali nos 5, 6 anos, diz pato. Então a criança diz, quero o prato. Nós podemos lhe perguntar, queres o pato? Se a criança nos disser que sim, isto soa logo a campainha do, mas então ela não queria o prato? Que então boa estratégia! Estão a ver porque é que precisamos de ir à terapia da fala. E a mesma coisa com sons. Não nos lembramos. A mesma coisa com sons, dei o UR, porque é fácil dar um exemplo, mas quando a criança troca sons, nós podemos repetir, queres isto? Agora atenção, quando estamos a corrigir, e podemos deixar aqui também essa dica não tão relacionada, também relacionada com esta questão fonológica, aqui é quando estamos a avaliar, porque quando estamos a corrigir, uma tendência que nós temos é, não é pato, é prato. E qual é o modelo? O primeiro modelo que nós estamos a dar à criança? O errado. Também não estamos a ajudá-la a assimilar aqueles sons, não é? Porque estamos a dar, mais uma vez, o modelo de pato. Então, ao contrário. Prato, eu fiz isso milhares de vezes, se calhar por isso é que eles andam aí na terapia da fala. Todos nós fazemos. E mesmo nós, com a plena consciência de que não podemos fazer muitas vezes, eu faço isto muitas vezes em consulta, que é, não é, vê mãe, estou a fazer igual. Olha eu aqui a fazer igual, tranquilo, são coisas que acontecem, mesmo nós a ter a consciência de que isto não deve ser feito, fazemos, porque a nossa primeira tendência, não é assim, é desta forma. Isso é uma estratégia que podem utilizar, até porque quanto mais vezes a criança ouvir a forma correta e até de uma forma exagerada, olha, rato, estamos a dar mais input do som. Ela está a ouvir o som, a processá-lo cada vez melhor e a ouvi-lo cada vez mais de uma forma dirigida a ela, ter um modelo correto. Também é importante darmos aqui os modelos corretos, mais do que os incorretos, porque eles já sabem fazer. Agora, para avaliar, podemos fazer esta troca. Ou por exemplo, faca-vaca. A criança diz, está a brincar com os animais e diz que quer a faca. Podemos perguntar, é a faca que tu queres? E mostrar mesmo a faca. Ela, sim, é vaca, não é vaca que eu quero. Ok, vaca. Exagerar o som, vaca. E depois há pequenos truques que nós passamos. Podemos dizer aos pais, nestas situações, a garganta treme. Ora, põe a tua mão na minha garganta para ver como treme. Agora faz o F. E o F não treme. E aí já conseguem perceber a diferença e assimilá-la também muito melhor. E vocês trabalham imenso com gestos.
Com gestos, com imagens, com muito mais do que fala, muito mais do Com que fala. baloiços, Com loiças, com trampolins, com tudo com assim. brinquedos, que ajuda Brincar, imenso. brincar, atenção, a terapia da fala pode ser e deve ser a brincar. Como é que as crianças adquirem as competências no desenvolvimento normativo? É sentadas numa mesa a fazer pá, 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 não, é brincar. E nós no brincar conseguimos muita coisa, conseguimos tudo. Claro que volta e meia é preciso focarmos um bocadinho, tentarmos Sim, usar tentar haver estratégias alguma regra. específicas, claro que sim. Agora, não é preciso sentar uma criança de 3 anos numa mesa, não, não. Uma criança de 3 anos não tem que estar sentada Nem de numa mesa. 6 devia ser, quanto mais de 3. Eu também acho, eu também acho. Por isso é que há sons que são adquiridas no baloiço e muito bem, não é? Até porque depois temos aí estímulos sensoriais que também nos ajudam, depois isto conectando aqui com as áreas da terapia ocupacional, nós conseguimos estímulos sensoriais que também nos ajudam a conseguir melhor o que queremos em relação à fala. Isto é um mundo, é um mundo. Oh, Mas este, Magda, mas pronto, agora a terapia da fala começa a estar na moda, é desprestigiante dizer, mas quer dizer, começa a ser mais usual e ainda bem. Mas existem cada vez mais crianças com mais problemas, ou agora é que se está atento para estes problemas? E sempre olha, existiram. vamos falar no pré-pandemia, pode ser? Pode e deve. No pré-pandemia, se bem que atualmente é semelhante, mas falando aqui, a pandemia veio aqui alterar muitas coisas e também podemos falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que é uma mistura dos dois. Nós temos crianças que estão cada vez menos expostas a estímulos que são importantes para desenvolver. Falámos no brincar agora. O que é o brincar de muitas crianças que nós temos? É os tablets. E ninguém aprende a falar em frente a um tablet. Ninguém comunica em frente a um tablet. E atenção, eu Oh, sou Magda, e muito. aqueles jogos didáticos, aquelas coisas didáticas que agora instalam nos tablets? Ajuda ou não? Ou desajuda? Era o que eu ia dizer. Eu não sou contra o uso dos tablets de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E acho que eles podem ser grandes aliados para nós conseguirmos alcançar muitos objetivos. Mas não é uma criança enfrenta um tablet a ver o que quer. É uma criança com um tablet, com uma boa aplicação, que há imensas fantásticas E acompanhada. e com a orientação de um adulto. Porque nós não vamos querer que a criança fale com um tablet. Às vezes, agora na pandemia sim, não é? Fala para o tablet, mas a comunicação é com outros adultos, não é com os bonequinhos do tablet, não é no YouTube. Também não sou contra o uso total das tecnologias em situações. Há que analisar cada situação com o que é e com a Oh, família Magda, que é. aqui um desabafo. Certo dia encontrei uma mãe e a filha, uma mãe portuguesa, a falar português de Portugal, e a filha falava brasileiro. E eu perguntei, bem, eu fiquei um bocadinho atrapalhada, perguntei, mas o pai é brasileiro e tal? Não, e eu, Não, é o YouTube. o que é que ela fala? YouTube. Eu fiquei Muitas. chocada. Muitas. Eu acho que já estamos, não estamos, não vai acontecer, mas há aqui uma altura em que já consideramos isso quase normativo, porque foi tanto o boom de crianças que começaram a falar em português do Brasil, por causa dos YouTubes, mas isso também, Não sonhava. também é provocado um bocadinho por falta de ferramentas em português, porque procurando músicas infantis e que podem ser usadas de forma didática, e foi como eu disse, não sou contra e uso as tecnologias na minha intervenção de forma adequada, pensada e de acordo com as necessidades de cada criança, e estou lá e é comigo que elas comunicam, não é com o tablet. Mas há muito mais ferramentas em português do Brasil do que em português de Portugal. Há muito mais músicas interessantes em português do Brasil do que em português de Nós Portugal. vemos isso nas traduções dos filmes, não é? Também, Exatamente, nas legendas, não é? mas não quer dizer que não existam, mas quando nós procuramos, agora que precisava mesmo de uma música que envolvesse estas palavrinhas, estas coisas, e vem o português do Brasil. Mesmo em ferramentas terapêuticas, temos ferramentas até para trabalhar as questões fonológicas e que temos em português do Brasil. Há determinadas idades em que até não faz mal que usemos como pseudo-palavras, como não palavras, mas nos mais pequeninos isso aconteceu muito. Pode fazer diferença, não é? Sim,
Em relação à questão do se há mais crianças agora com alterações ou se há mais diagnóstico, eu acho que é um misto dos dois. Infelizmente não temos as mesmas experiências que eu ainda tive a sorte de ter, o brincar com os amigos, o brincar na rua, e vamos falar no pré-pandemia. Mas a Magda já foi por muito pouco, já foi por muito pouco. Eu brinquei, eu sou de Bragança, a Maria que é Bragança de nome, mas eu é que sou natural de lá. Portanto, eu fui criada na rua a brincar e na aldeia e na terra e a ter imensos estímulos sensoriais. Isso faz muita diferença, isso faz muita diferença. Mas mesmo até comparando, às vezes em conversa com amigos que não tiveram essas experiências, nós vemos que tivemos infâncias diferentes e que temos agora conversas diferentes, e já tive a oportunidade de conversar isto não está nada, é a minha experiência pessoal, mas que realmente adultos, não é? Já somos adultos, com pessoas com a minha idade que tiveram expostas mais a tecnologias, a PlayStation, a brincadeiras diferentes das minhas e dos meus amigos de Bragança, nós sentimos que há diferenças. É engraçado que mesmo em adultos nós têm maior dificuldade em comunicar? Não tem a ver com dificuldade, até porque nestas idades já estando tudo ultrapassado, as coisas ultrapassam-se e não tem a ver com dificuldade, mas as experiências diferentes tornam-nos pessoas diferentes, nem melhores nem piores, diferentes. Agora, também cada vez mais, voltando ao tema, cada vez mais eu acho que felizmente estamos mais atentos ao desenvolvimento das crianças. E cada vez mais temos menos pessoas a dizer que não falar aos 3 anos é normal. Felizmente, cada vez temos mais encaminhamentos precoces que nos permitem fazer um trabalho de uma forma muito mais fácil, sem entrar muitas vezes no que é patológico e atuar ao nível da prevenção. Mas isto é na saúde em geral. Nós atuamos muito no geral, não é na terapia da fala, só quando há um problema instalado. E muitas vezes não tem de haver um problema, não precisa de haver um problema, e bastam aqui 2 ou 3 estratégias, 2 ou 3 dicas. É fazer o check-up, vamos fazer o check-up da criança. É isso, já há muitos colegas que falam até na consulta de rotina em terapia da fala. Pronto, eu trabalho com calhar não era descabido. Não acho nada descabido, eu trabalho com populações diferentes e mais complexas, mas no desenvolvimento normativo eu acho que haver a consulta rotineira e até fazer parte dos planos, do Plano Nacional de Saúde seria importante, conseguirmos ter essa resposta de tentar que a avaliação fosse feita em equipa multidisciplinar, porque numa consulta de pediatria é preciso ver tanta coisa, e muitas vezes as crianças lá não falam, não é? Quem é que fala num médico? Ou são muito desinibidos ou não falam. Portanto, também muitas vezes o que o médico ouve é aquilo que os pais relatam. E depois temos pais que dizem as coisas de uma forma muito, ele não diz nada, não diz nada, não diz nada, mas há outros que... E há pais que exageram, há outros que desvalorizam, nós não somos melhores para avaliar. Até porque os pais compreendem praticamente sempre bem os filhos, porque a comunicação envolve muito mais do que fala, e as mães têm os pais têm essa capacidade de interpretar os pequenos sinais, então interpretam o choro dos bebés. Que era uma coisa que eu agora já vou percebendo, mas há uns anos atrás... Tentamos. Elas choram todos igual. Mas não, realmente as mães conseguem detectar essa diferença e dão a resposta. E dão a resposta muitas vezes que o bebê precisa. Portanto, se conseguem identificar o choro, conseguem identificar todo o resto da comunicação, não é? E muitas vezes para as mães nem é um problema. Mas há muitas coisas que nos podem distrair. Por exemplo, se o irmão mais velho teve um desenvolvimento tardio nas suas várias etapas, mas até depois ficou no estado normal, o irmão mais novo teve um desenvolvimento tardio nas etapas um bocado mais tardio ainda, e os pais pensam, mas se o outro chegou lá, este também há de chegar, portanto, vamos esperar. E às vezes não é bem assim. Também temos o contrário, também temos os pais que, ele não diz nada, e então o que é que ele diz? Diz 6 palavras. Mas depois vamos ver e não são bem 6, só que os pais às vezes só consideram que dizem direitinho. Quando dizemos palavras não quer dizer que seja, eles não vão dizer frigorífico com 12 meses, por amor de Deus. Quero um filho desses, não quero nada. Não. Às vezes dizem, começam com sons que não lembram a ninguém. Já tive miúdos que a primeira palavra foi olha, com um ilho perfeito, que é um som dos mais tardios, mas que acontece. Mas não é, quando dizemos palavras não tem de ser rigorosamente bem ditas, até porque sabemos que há sons que são adquiridos mais tarde, mas é
aquela aproximação da palavra, por exemplo, bo. Eu digo bo porque quero uma bolacha. Está perfeito. Se com 12 meses disserem bo para dizer a bolacha, ótimo, diz a primeira sílaba da palavra, até diz os dois sons corretamente, perfeito. Oh, É uma Magda, e se ambos os pais e avós e tios, se aquela criança convive com muita gente e um diz bo para a bolacha, outro diz bolá, outro diz bolacha, outro diz bobi. Calma, a criança pode dizer bo, mas os adultos têm de dizer bolacha. Até porque Era aí que eu queria chegar. Nós não podemos falar bebês, mas sabe tão bem. Ui, sabe. mas sabe tão bem. Porque eles só são bebês uma vez. Sim, mas os bebés são eles, deixem as crianças serem bebés. Eles são os bebés, nós somos adultos. Mas aí nós pensamos assim, não estamos a deixar, estamos a torná-los adultos à força. Não, eles não vão, não é por nós dizer. Vou fazer claro, advogado de água. Não é por nós dizermos bolacha corretamente que a criança poderá vir a dizer logo bolacha corretamente. Ela vai continuar com o bo, aproveitem, desfrutem, é maravilhoso, é incrível. Aquelas trocas muito giras que eles fazem, que temos todos muita vontade de rir, meu Deus, como é que eles. Mas o sabeu em vez de soube. O modelo correto, podem, pronto, eu compreendo que é difícil, mas o modelo tem de ser sempre o correto, até pela questão fonológica que nós falávamos. Vamos dar, qual foi o exemplo que deu Marias? Sabeu? Sabeu, foi. Sabeu, por exemplo, sabeu. A criança usa sabeu. E nós, pois é, sabeu. Qual é o modelo que nós lhe estamos a dar? É sabeu. Sabeu está certo. Então, se ela ouve aquilo, se é um modelo, as crianças aprendem a falar por imitação. Uhum. Se ela ouve sabeu, o soube vai ser sabeu. Se eles ouvem suma para sumo, porque nós depois associamos. Portanto, nós não podemos dizer popó, temos que dizer carro. O ideal é dar o modelo correto das palavras. A criança diz popó. Sim, é o carro, boa, é o carro. Não vamos dizer, não é popó, é carro. Deixem a criança falar como fala. O modelo que nós demos é que deve ser o correto. Que é para a criança, para entrar no sistema daquela criança, que aquilo a que ela se está a referir como popó é o carro. Porque se nós nos continuarmos a referir como popó, ela vai achar que aquilo é popó. Vamos pensar numa segunda língua. Vamos agora aprender mandarim. E dizem-nos que caneta em mandarim é pé. Pé. Mas não é, não sei como é que se diz caneta em mandarim. Mas deve ser outra coisa qualquer que não é. Ou se for ao Google agora. Caneta em mandarim é pé. Quando eu tiver a dizer caneta em mandarim, o que é que eu vou dizer? Pé. Porque foi aquilo que eu ouvi. Foi sempre aquilo que eu ouvi chamarem a isto, é pé. Não é? Quem é que diz que isto é uma caneta e que não é um lápis? Porquê é que chamamos a isto de caneta e não lápis? Como é que as crianças aprendem que isto é uma caneta e que não é um telemóvel? Que não se chama telemóvel, porque é um nome. É por aquilo que vão ouvindo, não é pelo modelo que vão tendo. Portanto, se nós continuarmos a dar modelos eu estava-me a lembrar, porque eu nem estava a chegar tão longe, mas ainda bem que chegou. Pronto, os pais devem realmente falar corretamente. Mas se não falarem e se utilizarem aqueles termos queridinhos, não é? Cada um tem a sua forma de chamar nomes de como quiser. Mas imagina, um iogurte, um diz guco, outro diz, epá, não sei o que é que dizem, mas ambos os pais podem dizer coisas diferentes sem ser a palavra. Portanto, isto deve ser o quê? Uma baralhada? E ele adquire as duas. O que é que nós queremos que a longo prazo ela diga? O que é que nós queremos que a longo prazo a criança diga? Iogurte. Qual é o modelo que temos de lhe dar? Iogurte. Porque se nós lhe dermos outro modelo, não quer dizer que ela vá conseguir dizer logo. Por isso é que eu digo, aproveitem essa fase maravilhosa, eles são os queridos, há muita vontade. Mas nós temos muita vontade de que fofinho, mas não, calma, temos de dar o modelo correto. Porque o nosso objetivo a longo prazo vai ser sempre o modelo correto. Mas o nosso objetivo a longo prazo depende destes inputs que vão sendo dados desde sempre. Se nós estivermos constantemente a dar o modelo errado, nós depois vamos ter de ensinar que aquele iogurte, afinal, nem é o gu que a mamãe chamava, nem é o te, é iogurte. E vai ter de aprender uma coisa nova para um referente que ela até já tinha. E vamos ter, não só de ensinar, e reparem, ensinar pode não ser fácil, mas corrigir é muito mais difícil. Porque quando nós aprendemos um padrão errado, depois tirar aquele padrão do nosso cérebro e colocar o correto, é muito mais difícil do que se nós sempre tivermos lá o correto. Que pode ser a consciência que aquela palavra é iogurte, independentemente do bebê, só conseguir dizer gu. Mas o padrão correto tem de ir entrando, para ir sendo assimilado, para quando chegarmos aos 5, 6 anos, mesmo em termos de sons.
porque depois aí nessa palavra não entram todos os sons que o iogurte vai ter, não entra o R, que ela tem de ouvir, independentemente de só produzir mais tarde, não entram os sons todos que é suposto a criança ter acesso. E se nós falarmos bebezês, vamos nos restringir ali a P, B, M, Q e R e o resto. E depois, ai, Jesus, que ele não diz o R, ou ai, que ele não diz o L, não é? É verdade, é verdade. Nós também, noutra oportunidade, que não será hoje, mas levantamos já aqui o véu, também havemos de falar das crianças bilíngues e de aprender duas ou mais línguas em simultâneo, se provoca Sim. algum atraso na fala da língua materna ou não. Acho que também é um tema interessante a abordar. Já algumas pessoas me têm falado disso. Não é? Mas pronto, temos aqui pessoas a concordar que os pais devem dar o exemplo correto, não é popó, é carro, mas nos manuais, no primeiro ciclo, aprendem o popó, a pipa, o papo e sei lá mais o quê, por causa dos sons e da escrita. É verdade. É verdade, aprendem o popó, mas aí já tem, se já tiverem sido trabalhadas para perceber que aquele popó é carro, já conseguem perceber isto de uma forma muito mais simples, porque senão ainda vamos estar a reforçar mais. Aí é por uma questão de facilidade do processo de aprendizagem da leitura e escrita, e de certeza que temos aqui professores a assistir, que já fui vendo aqui alguns comentários, se quiserem também dar opinião da área mais de educação, também deixem nos comentários. São bem-vindos. Para ajudar. Agora, quando nós dizemos aos 6 anos popó para facilitar um processo de aquisição da leitura e da escrita, o referente carro já lá está, porque já foi introduzido sempre e sempre e sempre e sempre. Portanto, é só aqui um facilitador para repetir aí o P e ser mais fácil as crianças aprenderem e até já se escrever uma palavra, não é? É uma palavra, que nem é bem uma palavra, porque lá está, não existe, não é popó, não existe popó. Exatamente. Ó Magda, neste Dia Mundial da Voz, eu não queria esquecer os meninos que não têm voz. De que forma é que a terapia da fala os pode ajudar, se é que os pode ajudar? Ora, esta é uma boa pergunta. É que este é um dia muito ingrato para muita gente. Porque nem todos os pais ouvem papai e mamãe. É isso. E a voz está lá, não é? A voz está de outra forma, mas no choro já temos a voz. Mas por acaso, todos os anos, e como a minha população-alvo é bastante específica, eu fico sempre aqui com um misto neste dia. Tanto que nas publicações que partilho é sempre assim um aperto, porque eu sei que estou a falar de um tema muito importante para muita gente, mas ao mesmo tempo depois penso nos meus, não é? Nos que estão comigo e nos que estão, e em tantos outros. Porque todos nós ouvimos, o primeiro dia em que disse mamã foi incrível, nunca me vou esquecer da primeira palavra, mas não é e há muitos que não dizem das famílias. E há muitos que não dizem a primeira palavra. Agora, mais do que voz, o importante é comunicar. E a comunicação não tem de ser feita só através da fala. Nós não comunicamos só através da fala. A fala é a forma mais comum e mais usual, mas temos as pessoas surdas que comunicam com a língua gestual e temos essas crianças que não conseguem numa fase inicial, ou algumas até conseguem mais tarde, mas que não conseguem dentro dos padrões normais falar, mas comunicam através do corpo, comunicam através dos símbolos, dos gestos, das imagens que nós introduzimos. Por isso é que a terapia da fala é muito mais do que fala, não é? Por isso é que eu digo sempre que este nome... Era aí que eu queria chegar há pouco. E acima de tudo, a voz é importante, a voz é uma ferramenta muito importante para todos nós, mas a comunicação é a base de tudo, é a base das nossas relações, está implícita em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos, e acima de tudo, mais importante do que falar é nós conseguirmos comunicar, seja com a fala, seja com gestos, seja com as pistas visuais. O importante é nós darmos voz a todas as crianças, seja de que forma for. E falar com símbolos, comunicar com símbolos, é dar voz a quem não a tem, de uma forma como era de esperar. O importante é nunca desistirmos destas crianças, nunca desistirmos de nenhuma criança.
Nunca. de E dar nenhuma pessoa. todas as ferramentas que elas precisam para comunicar. E que muitas vezes essas ferramentas, agora vou puxar aqui a brasa aos temas que eu gosto, não é? Das comunicações, mas nunca pensar que a introdução de gestos, de símbolos, que atrasa a fala, porque não é verdade. Mesmo no desenvolvimento normativo, vamos pensar quantos de nós, até vou fazer a pergunta ao contrário, costumo fazer esta pergunta de outra maneira. Quantos de nós é que não usam gestos e não usam imagens com os bebés? Quantos de nós não usam? Todos usamos livros infantis, todos usamos os É gestos. impossível. Anda, dá, queres, dá. Mas quando temos de introduzir isto de uma forma mais a sério, como uma forma de comunicação, surgem as perguntas. Vai atrasar a fala? Então, mas nos outros não atrasou, porque é que nestes vai atrasar? Porque muitas vezes quando queremos... Vai complementar, não vai atrasar, não é? Ajuda sempre. E quando não chegam à fala, é porque também não iriam conseguir sem a introdução desses sistemas que nós chamamos de sistemas aumentativos ou alternativos de comunicação. Mas até no desenvolvimento normativo já há programas, os Baby Signs, em que comprovam que a utilização, por exemplo, do Baby Signs de gestos, e não é uma área que eu domino, mas na literatura temos muitos estudos sobre isso e muitos programas agora a serem implementados no desenvolvimento normativo, que os gestos ajudam a desenvolver muito mais rápido a fala. Bem, eu como sou de comunicação social, para mim a linguagem é tudo, não é? Seja verbal, não verbal, gestual, seja o que for, nós temos que utilizar tudo. Os próprios Maria, orientadores, muito do que nós comunicamos e as coisas mais importantes que nós comunicamos não é através da fala. não verbal. Não é através da fala. Quantas vezes nos perguntam, e agora vamos pensar em nós adultos, estás bem? Estou a morrer por dentro, nem tenho, mas quem nos conhece verdadeiramente diz, não, tu não estás bem. Não, eu estou lindamente, então não estou. Eu estou a usar a fala de uma forma super funcional. Estou bem, estou tranquila, no meu dia correu super bem. Mas não estás com boa cara. Mas a nossa comunicação não verbal, o nosso não verbal diz muito mais. E muitas vezes é muito mais importante estarmos atentos ao que não nos dizem do que àquilo que nos dizem. Porque é nas entrelinhas que está a verdadeira essência das pessoas, que está aquilo que realmente nos querem comunicar e não por aquilo que nos dizem. No fundo, nós temos que dar voz por todos aqueles que não a conseguem ter e temos que nunca desistir, como diz aqui muito bem a Madalena Fernandes. E eu quero que a Magda deixe aqui uma mensagem positiva aqui para terminar neste Dia Mundial da Voz. Uma mensagem, Maria apanha-nos sempre assim de surpresa ao último minuto. Tem que ser, já o convite foi de surpresa ao último minuto, portanto. Não, tudo há um mês planeado. Muita antecedência. Tal e qual. Olha, acho que este final foi assim a grande lição. É a comunicação. Aprendam a estar atentos aos sinais de cada criança. Cada criança é diferente. Leiam as vossas crianças, interpretem os sinais que elas dão, vejam-nas como um todo. Não tentem arrastar problemas que podem nem ser um problema, tentem aconselhar-se com as pessoas que realmente vos podem dar uma opinião válida e fidedigna. Muitas vezes há preocupações que são não preocupações, mas há outras... Não vale a pena viver com a dúvida, não é? Não vale a pena viver com a dúvida. Melhor forma de acabar, em último caso, mais vale não viver com a dúvida, mais vale tentar perceber o que é que se passa. É um problema, vamos resolver, de alguma maneira nós vamos arranjar uma solução. Não é um problema, vão descansados, vamos seguir a nossa vida e tudo tranquilo. Nunca desistir das crianças e ler todos os sinais, interpretar todos os sinais, porque elas dão-nos tantos. Se estivermos atentos, nós vamos notar, não é, Magda? Sem dúvida. Magda, obrigadíssima por ter aceitado este convite. Obrigada. Como muito bem, futuros virão, não é? Mais convites. Acho que as pessoas lá em casa também gostaram de ver. Portanto, fiquem atentos ao próximo direto do Aqui Há Mães, vão seguindo a página, nós vamos trazendo sempre novidades e convidados especialistas super interessantes. Muito obrigada por terem estado desse lado. Boa noite, fiquem bem, uma boa semana. Boa noite.